Pronto, vai aparecer uma mensagem para vocês aí. E assim, então, começamos o nosso estudo de hoje sobre esse período que é mencionado na Bíblia, especialmente no Apocalipse, de um reinado de 1000 anos. E olha que interessante, gente. O estudo anterior, que eu já até mandei o link para vocês, falou sobre a volta de Jesus. Quando a gente fala a respeito da Bíblia, é claro que a gente gosta de olhar para aquele Deus, a faceta de Deus, de um Deus bondoso, misericordioso, que faz maravilhas. Mas esse Deus misericordioso, ele também é um Deus justo. E ele determinou, e a gente vê isso à luz da Bíblia, um dia para exterminar, acabar com o pecado. Eu creio que nós lemos teve pelo menos umas duas ocasiões que nós lemos um texto de Mateus, onde nos é dito de que o lago de fogo e enxofre, ou seja, o juízo final, né, ele foi feito pensando em Satanás e seus anjos. Porém, a Bíblia, como o nosso manual, ela nos explica que todos nós fomos criados com o livre-arbítrio. E é nesse processo do livre-arbítrio que eu escolho para onde eu vou, quando então se encerrar o reinado de terror do pecado sobre o nosso mundo e sobre as nossas vidas. Numa outra série de estudos sobre o Apocalipse, tem esse tema que nós estamos vendo hoje, tem como título Quando o Deus de Amor Castiga, né? E isso, e aí pegando lá sobre as pragas e também sobre esse momento final da história do mundo. Gente, você pode, eh, logicamente, se concentrar naquilo que desejar, mas é fato que a Bíblia nos mostra o início, o meio e também o fim da história desse mundo, como nós o conhecemos com o pecado. Então é isso que nós vamos estudar hoje. Esse é um assunto assim, como é que eu classificaria? Esse é um tipo de assunto que traz para algumas pessoas talvez um tanto de medo, preocupação, e não deveria. E aí, por que não deveria trazer medo e preocupação? Porque se estamos do lado correto, do lado vencedor, e tendo Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, queridos, não há o que temer. Não há o que temer. Agora, é lógico, se eu estou escolhendo a vida desse mundo, não quero viver a eternidade com Cristo Jesus. Os meus desejos e sonhos são apenas para cá, mas eu também penso que a gente não deveria temer. Afinal de contas, foi a escolha que foi feita. Deus ele apresenta para nós cenários. Ele nos apresenta caminhos. E você sabe quantos caminhos existem? Dois. Quantas portas existem? Duas. Ao final da nossa história no mundo, quais são os dois vereditos, né? As duas únicas possibilidades? Salvo ou perdido. Então, está em nossas mãos o processo da escolha. Agora, eu queria que você também olhasse esse estudo de hoje como, sabe aquela indignação que você sente quando vê uma pessoa que matou a outra de maneira indevida, né, que matou com requintes de crueldade. Recentemente vi uma menina de 12 anos que foi morta por praticamente um dos seus vizinhos. Além de tudo que ele fez, além de queimá-la, enterrou no seu quintal. Sabe essa indignação que a gente sente por conta do reinado de terror do pecado? Tem um dia, e aí a Bíblia é o que nós vamos estudar hoje, em que Deus ele vai decretar o fim de tudo isso. Então, a respeito da volta de Jesus, do juízo executivo, nós temos que olhar também, irmãos, como o fim. Chega, não dá mais. Então, vamos ver o que é esse tema aqui na palavra de Deus, especialmente no livro do Apocalipse. Todos nós sonhamos com a paz, né? O mundo inteiro fica falando de uma paz. Às vezes tem uma dúvida se esse tipo de paz que eles desejam é a paz que a Bíblia apresenta, mas
Todos nós, em algum momento, queremos a paz mental, a paz na família, a paz no ambiente de trabalho, no país, no mundo. Mas esse mundo vai ter, sim, um período de paz antes de Deus estabelecer o seu reino. Mas vamos conhecer um pouquinho mais a respeito desse assunto. Esse período de 1000 anos de paz e descanso, a palavra milênio, ela não existe na Bíblia, tá? A palavra milênio, ela é uma referência a um período de 1000 anos descrita no livro do Apocalipse. Esse período do milênio é um dia de acerto de contas. E nós vamos descobrir o que vai acontecer antes, durante e depois desse período de 1000 anos, que está num futuro e olhando para as profecias bíblicas não muito distante. Esse quadro que você está vendo aí na tela é o que vai nos orientar, certo? Então, os queridos que chegaram aí, a Deana, a irmã Cristina, Dória, Cláudio, Edmilson, a Ilane já está conosco, fez a oração, a irmã Elizabeth, Antônio, os demais queridos todos são muito bem-vindos, viu? Irmã Verônica, é muito bom ter vocês aqui. Esse quadro, ele nos dá a visão geral. Então, quando Jesus voltar, e nós estamos falando de um evento futuro, né? Por ocasião da volta de Jesus, é também o mesmo, a volta de Jesus é o que determina o início do período de 1000 anos, ok? Vai acontecer a ressurreição dos salvos, vai acontecer a ascensão, a subida dos salvos vivos, né? E os que foram ressuscitados ao céu. Também vai acontecer a morte dos ímpios, que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus, a prisão de Satanás e a terra desolada durante um período de 1000 anos. Durante esse período do milênio bíblico, o que vai acontecer? Os salvos estarão no céu, os ímpios mortos, Satanás continua preso e a terra desolada. E quando se completar o período de 1000 anos, aí nós temos a descida da cidade santa, os ímpios sendo ressuscitados, Satanás sendo solto, o julgamento final, que é tão falado, a destruição dos ímpios e a nova terra. Então, essa, esse resumo, né? A gente vai ver os textos bíblicos, né? Não podemos confiar só num resumo, não. Nós vamos ver os textos bíblicos. É isso que vai acontecer no que se refere ao início do milênio, durante o milênio e depois do milênio. Então, vamos acompanhar aí os textos bíblicos. Nós temos Apocalipse, capítulo 20, que é a base dessa temática sobre o milênio. Agora nós vamos ler os versículos de 1 a 3. O que João viu? Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Então, gente, dragão, antiga serpente, diabo e Satanás é a mesma pessoa, é o mesmo CPF aí. E aí, o que esse anjo que desceu do céu, que tinha na sua mão uma chave do abismo, fez? E o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto, mas agora, por quê? Por pouco tempo. Então, só nesse versículo, e aí eu volto para aquela, deixa eu voltar aqui só um pouquinho, para aquela imagem ali que é o resumo. Então, Apocalipse 20, de 1 a 3, já nos deu uma visão geral sobre essa questão do milênio, certo? O que nós vamos ver agora nos nossos estudos é justamente os detalhes, como é que essas coisas vão acontecer e o que está inserido no processo dessa prisão de Satanás. E aí, gente, é durante esses 1000 anos que a Terra vai estar num processo de descanso. Realmente vai existir uma paz, até porque você vai ver quem são os personagens que ficarão aqui
no planeta Terra. Mas avançando um pouquinho mais, Jeremias 4, dos versículos de 23 a 26, fazem uma descrição, né? Essa é uma descrição profética de como vai ficar a Terra durante esse período de 1000 anos. E olha o que Jeremias, o profeta, disse: olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia, percebam essa descrição, e eis que não havia nem homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Ora, Jeremias está fazendo uma descrição muito, muito detalhada e mostrando que chegaria em algum momento que o mundo estaria simplesmente por completo desolado, sem homem nenhum na face da terra. Que período é esse? Justamente o milênio. E aí nós vamos entender um pouquinho mais a respeito desse milênio bíblico, desses detalhes, à luz dos versículos que nós vamos estudar. Então, Atos 17, 31, descreve algo que deve, aí sim, a preocupação, porque quando a gente fala assim, tem que nos preocupar, eu me preocupo quando não existe uma solução, eu me preocupo quando eu não posso fazer uma escolha. Normalmente, hoje, na maturidade que ainda está no processo de desenvolvimento, eu me sinto aflito quando eu não tenho escolha, ou quando a situação me leva para algo que não sou eu que estou escolhendo. Agora, enquanto eu posso escolher, não há uma aflição. Agora, eu preciso ter uma atenção. Atos 17, 31 diz assim: porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, sim, gente, vai existir um dia em que Deus vai julgar o mundo. Normalmente, a gente chama esse dia do juízo final. Agora, olha que interessante, o juízo de Deus, ele tem 3 fases. Eu queria que você não vai decorar isso assim tão rápido. Cada um dessas 3 fases aqui merece um estudo. Hoje, nós vamos dar uma atenção à terceira fase, a fase do juízo executivo. Mas só para você se localizar, até o dia do fechamento da porta da graça, nós estamos no juízo investigativo ou pré-advento. O que é esse juízo? Cristo Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, ele hoje está lá no céu à direita do Pai, intercedendo e julgando, começando pelos mortos, em direção aos vivos, e começando pela casa de Israel. Esses são, eu estou aqui citando, né, retalhos, trechos de textos bíblicos. Então, neste exato momento, nós estamos num período do juízo que é um juízo pré-advento, antes de Jesus voltar, antes da porta da graça se fechar, e é chamado de juízo investigativo. Mas quando a porta da graça se fechar, Jesus vai tirar a sua roupa de sumo sacerdote e agora ele vai assumir o seu papel como rei dos reis. E esse período de 1000 anos vai ser o período do juízo comprobatório. Como é que vai acontecer? Eu queria que você imaginasse algumas cenas comigo. Nós estaremos vivenciando o período dos 1000 anos na Nova Jerusalém. Mas imagina, por exemplo, alguma pessoa que viveu na época de Jesus e que seguiu Jesus e os discípulos, mas que se afastou, continuou a sua vida cristã, né? Foi para um outro lugar, não tinha internet, não tinha noticiários. E qual era a última impressão dessa pessoa? Jesus tinha 12 discípulos. Entre esses discípulos, Judas Iscariotes. Aí imagina essa pessoa que conviveu com Jesus
Estando na Nova Jerusalém, ele decide o seguinte: rapaz, eu vou completar meu álbum de figurinha. Eu vou procurar cada um dos discípulos de Jesus. Aí ele encontra Pedro, Tiago, André, a, o Judas, não, o Iscariotes, Tomé, e ele começa a procurar cada um dos 12. Mas num dado momento ele fala: engraçado, não estou encontrando Judas. O que aconteceu? E aí, então, ele, ao perguntar, recebe a notícia de que Judas, ele havia se perdido. Você fala: mas como Judas se perdeu? Ele era o tesoureiro de Jesus. Ele era o discípulo mais bem preparado entre os 12. E aí, então, esse personagem fictício que eu estou falando para você, ele vai ter acesso à vida de Judas. E vai ler e falar assim: olha, tá vendo? Ó, ele andou com Jesus, esteve com Jesus, mas peraí, opa, nesse juízo comprobatório, tá tudo anotado, inclusive as intenções. Você lembra da intenção de Judas quando a mulher quebrou o vaso de perfume nos pés de Jesus? Era um perfume que valia um dinheiro de 1 ano de trabalho. E Judas falou assim: eita, esse dinheiro podia ser, podíamos ter pego esse perfume e vendido para dar o dinheiro aos pobres. Bom, quem estava ao redor podia até achar que Judas estava com boas intenções, mas no fundo, como Judas era o tesoureiro, muito dinheiro na bolsa era oportunidade para ele saquear, para ele roubar. Isso aquele rapaz, que eu estou usando aqui de maneira hipotética, não sabia. Então, ele vai olhar e vai ver Judas traindo Jesus, e ao invés de se arrepender, tirar a própria vida. Então, durante o período de 1000 anos, essa fase do julgamento chamado comprobatório vai ser utilizado justamente para confirmar, né, a, aqueles que estão no céu e aqueles que não estão lá. Outro exemplo que eu trago aqui: imagina, você é um cristão, está andando com Jesus, e você tem uma pessoa por uma grande estima, você fala: nossa, aquele cristão ali, esse daí, se ele não estiver no céu, mais ninguém vai estar. Às vezes a gente usa, né? De vez em quando eu brinco, né? Usando essa expressão. Mas você estando lá, você fala: mas engraçado, fulano de tal não está aqui, né? O que aconteceu? E ao você olhar, você vai ter então acesso aos detalhes da vida. Aí você fala assim: nossa, pastor, mas a gente vai ficar, as pessoas vão ficar vendo a nossa vida? Não, fica tranquilo, deixa eu te falar. Quem é curioso demais, e curiosidade apenas por curiosidade, esses não vão estar no céu. Eu não estou falando da boa curiosidade de conhecer, de aprender, não estou falando desse tipo de curiosidade, estou falando de pessoas mexeriqueiras, elas não vão estar no céu. Ninguém vai ficar assim: eita, hoje vamos ficar vendo a vida de fulano de tal. Não, esse tipo de gente nem vai entrar no céu. Mas, se qualquer um dos que estiverem no céu, ou se Satanás levantar alguma dúvida sobre alguém que vai estar no céu, pode ficar tranquilo. Está tudo registrado. Não existe nenhum documento secreto. Certo? Então, juízo pré-advento investigativo vai ocorrer antes da volta de Jesus, até o fechamento da porta da graça. É hoje. Está tudo em aberto. Juízo comprobatório é durante o período do milênio. Se houver alguma dúvida sobre por que alguns foram e outros não, vai estar tudo também registrado. E aí nós entramos na terceira fase do juízo, que é o juízo executivo. Bom, tudo resolvido, salvos e perdidos. Cada um vai receber a consequência da sua escolha. Os salvos receberão a vida eterna e os ímpios a destruição eterna. Ok? Então, esse é o período, esses são os juízos. Então, já falei do juízo pré-advento ou investigativo. Então, quando a porta da graça se fechar, Jesus vai deixar de interceder pelo ser humano e agora, então, ele começa o processo de vir ao nosso planeta para nos resgatar, para resgatar os salvos. O outro juízo é o comprobatório, conforme já havia falado para vocês. E aonde é que nós encontramos base para o juízo comprobatório? Apocalipse 20, versículo 4. O João descreve da seguinte forma: vi também tronos,
E nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Opa, por que está tendo julgamento depois da volta de Jesus? É o juízo comprobatório. Vê ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante quanto tempo? 1000 anos. Então, durante esse período do chamado milênio, haverá esse processo, ou essa parte do juízo comprobatório. 1 Coríntios 6, versículos de 2 a 3. Ou não sabeis que os santos, ou seja, os salvos, hão de julgar o mundo? Ora, em que momento nós, os salvos, vamos julgar o mundo? Juízo comprobatório. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Então, nós vamos ter acesso, durante o período de 1000 anos, ao relatório completo da vida de Satanás, de cada um dos seus anjos que decidiram seguir o caminho da rebeldia. Então, textos como esse de 1 Coríntios 6 nos remetem ao juízo comprobatório, ok? Inclusive, então, repito, é nesse momento que nós vamos ver o motivo da perdição dos ímpios. Eu citei 2 exemplos, né? Judas, e citei um outro exemplo também de pessoas que a gente fala assim, não, esse vai ser salvo, e de repente não está entre os salvos. Essa é a primeira surpresa que a gente vai ter no céu. É a surpresa de você esperar que tenha determinadas pessoas lá, mas elas não estarão. Mas vai haver uma segunda surpresa no céu. E qual é a segunda surpresa no céu? É quando nós enxergarmos lá dentro pessoas que você fala, não acredito. Acredito na misericórdia de Deus, mas como é que fulano está aqui? Eu gosto sempre de citar o exemplo de Isaías, o profeta, e de Manassés, o rei. Houve uma briga muito intensa entre Manassés e Isaías, porque Isaías ia lá e dava mensagem. O que Manassés fez? Mandou colocar Isaías num tronco e cerrou o tronco junto com o profeta Isaías, ou seja, matou o profeta Isaías. Então, qual foi a última impressão que Isaías teve a respeito de Manassés? Manassés vai estar fora do céu. Manassés, ele não aceitou, ele matou um enviado de Deus. Aí imagina Isaías desfrutando da Nova Jerusalém e de longe ele olha e fala, opa, Manassés está ali? Não é que Isaías vai duvidar de Deus, mas Isaías vai poder dar uma corrida até os arquivos, né? E vai olhar a vida de Manassés. Está aqui, ó. Ele foi um cara muito mau, que rei. Ele mandou me matar, está aqui, ó. A última coisa que eu lembro é isso. Mas a vida de Manassés continuou. E, pelos relatos, Manassés se arrependeu, voltou-se para o Senhor. Ele não podia consertar a morte de Isaías, mas ele se arrependeu. Resultado, Manassés vai estar no céu. Isaías vai sair correndo, pelo menos eu imagino essa cena, correndo para dar um abraço em Manassés e dizendo, que bom que você está aqui. Então, a primeira surpresa é a gente não ver pessoas que a gente achava que estaria lá. Segunda surpresa que nós vamos ter no céu é de encontrar pessoas que a gente falava, olha, é por conta de Deus que eu acredito, mas eu jamais imaginaria que você estaria aqui. E a gente não vai falar isso como julgamento. Nós vamos falar isso com aquela admiração toda especial. E tem uma terceira surpresa, já vou antecipar, é quando a gente nós nos dermos conta de que nós estamos lá. A gente vai falar assim, mas eu estou aqui, claro que é pela misericórdia de Deus, mas vai ser um momento de falar assim, gente, me belisca. Eu acho que a gente vai pedir muitas pessoas para beliscar, né? Tem gente que gosta, né? De dar um beliscão. Fala assim, gente, se alguém precisar de serviço de beliscão para ver se está sonhando ou acordado, estou aqui à disposição. Então, são as 3 surpresas que nós teremos lá no céu. Bom, avançando para o nosso estudo, aí eu preciso agora chegar no juízo executivo. Repito, uma vez que, quando a porta da graça se fechar, já vai estar tudo definido.
quem são os salvos, quem são os perdidos. Nós vamos passar 1000 anos na Nova Jerusalém. Eu vou depois fazer esse relato aqui para vocês. E aí, então, ao voltarmos desse período de 1000 anos, aí sim vai acontecer o juízo executivo, conforme descrito em Apocalipse 20. Olha o que diz Apocalipse 20, os versículos 7 e 8. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las, olha para o quê? Para peleja, para a última grande guerra entre o bem e o mal. E o número desses perdidos aí é como a areia do mar. Que coisa, né, gente? Quantas pessoas vão se perder, e sendo que a salvação está sendo oferecida de graça. Apocalipse 21, os versículos 1 e 2 diz assim: vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, e eu quero que você observe essa parte do texto, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Bom, nós vamos agora juntar algumas coisas aqui, tá certo? Aí eu preciso muito da sua atenção para que o entendimento aqui de Apocalipse 20 fique bem tranquilo. Antes, deixa eu só ler aqui Apocalipse 20, os versículos 9 e 10. Aqueles que foram arregimentados por Satanás marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, e aí então desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. É assim que o Apocalipse, capítulo 20, mostra o juízo executivo, certo? O fogo, esse fogo do juízo, vai destruir o mal e também purificará o nosso planeta. Mas aqui eu vou parar um pouquinho, eu volto nessa tela daqui a pouco, preciso que eu quero olhar aqui agora para vocês. Na tela eu consigo ver a Elaine, a Dória, o Jackson, a Verônica, mas estou vendo aqui os nomes dos demais queridos que estão estudando o tema de hoje. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como é que vai ser essa sequência final por ocasião da volta de Jesus? E aí eu quero que você faça um exercício comigo aí, hein? Tá certo? Então, vamos lá para essa descrição do que vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte: quando Jesus terminar a sua obra como nosso intercessor, como nosso advogado lá no céu, como nosso sumo sacerdote, hoje ele está intercedendo por nós, mas vai chegar uma hora que ele vai passar a régua e vai dizer, gente, acabou, quem fez o que era certo fez, quem não fez, não temos mais oportunidade. Fechou a conta, o juiz deu o apito final, beleza? Quando isso acontecer, Jesus, juntamente com seus anjos, eles vão vir ao planeta Terra na Nova Jerusalém. Pastor, o que é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém é a cidade santa que ele prometeu para os salvos. Ela tem, a gente vai estudar sobre ela no próximo estudo, ela tem uma medida de 600 quilômetros quadrados. É uma cidade. E ela então vai descer do céu, certo? Mas nesse primeiro momento, Cristo não vai pisar no planeta Terra. Ali da cidade santa, ele vai fazer o seguinte. Então, continua imaginando a cidade santa descendo aqui, tá certo? Quando então Cristo aparecer ali nas nuvens dos céus, vai acontecer o seguinte: os ímpios, tá aqui a reguinha, ó. Essa reguinha são os ímpios. Eu vou dar um nome para esse ímpio aqui. Judas. Não, não pode ser Judas. Eu preciso pegar um outro exemplo aqui. Deixa eu pegar um outro personagem ruim da história. Hitler. Vira e mexe a gente fala de Hitler, né? Entende-se que ele fez tanta coisa ruim, matou tantas pessoas e não temos nenhum relato de arrependimento da parte dele. Então, Hitler, o personagem ruim da história, como é que ele está hoje? Ele está morto. Então, por ocasião da volta de Jesus, quando Jesus voltar,
Hitler, ele continua morto. Ele não vai ser ressuscitado nesse primeiro momento. Agora, vamos imaginar, esse aqui eu não vou dar nome, mas que nos dias de hoje, desses 8 bilhões de habitantes, tem alguém que não aceita Jesus como Senhor e Salvador. Está representado por essa caneta. Ele não se arrepende, quer viver essa vida. Para ele, esse mundo é o que há de melhor. O que vai acontecer quando Jesus aparecer junto com a Cidade Santa? Ele vai ser exterminado pela glória de Deus. Então, os ímpios que estão mortos permanecem mortos. E os ímpios que estiverem vivos morrerão por temar a presença de Deus. O livro do Apocalipse chega a dizer que eles vão fugir, eles vão procurar a morte, porque eles vão olhar e dizer assim, ah lá o Cordeiro de Deus, a gente tem que fugir da ira dele. Mas não precisa nem fugir, não. Eles vão ser exterminados pelo sopro da boca de Deus. Os ímpios estarão totalmente o quê? Mortos. Eu vou deixá-los aqui no cantinho. Agora, o que vai acontecer com os santos, os salvos? Eu vou dar um nome para esse daqui. Esse aqui é Paulo. O apóstolo Paulo é alguém que viveu a vida com Jesus, a sua vida com captado, né? Mas aguardando a ressurreição. Quando a Jesus e os seus anjos, Paulo vai ser o quê? Ressuscitado. Ok? Todos os mortos que aceitaram a Jesus, morreram crendo em Jesus, entregaram suas vidas a Jesus, serão ressuscitados. E nós, agora sim, aí eu vou até falar os nomes que eu estou vendo aqui: Elaine, Dória, Cláudio, Jackson, Verônica, Solimar, Ivânia, Wesley, né, tá aqui, Teodoro, a Cristina, o Antônio, Elizabeth, tem aqui um iPhone, não sei de quem é, Edmilson, Deana, Vivian, Edna, Giovana, Maria Adélia, todos os que estiverem salvos em Cristo Jesus, vivos por ocasião da volta dele, nós seremos transformados num abrir. Ah, já tem aqui, é o Farney. Obrigado, Farney, por ter falado. O Farney também, a sua família. Nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E aí vão existir 2 grupos de pessoas: os ímpios que estarão mortos, os salvos que estarão vivos e transformados. E de acordo com Apocalipse, 1 Tessalonicenses, nós seremos levados para o encontro com o Senhor nos ares. Aí o que vai acontecer? Durante esse período de 1000 anos, nós vamos estar numa viagem intergaláctica. Gente, Elon Musk, Jeff Bezos, os astronautas que conseguiram ir no máximo ali até a Lua, eles vão ficar com muita inveja, porque nós vamos fazer uma viagem melhor do que numa Enterprise. Nós vamos conhecer toda a vastidão do universo criado por Deus. Então a Cidade Santa, Nova Jerusalém, que a gente vai estudar sobre ela no próximo estudo, vai sair. Como é que vai ficar o planeta Terra de acordo com o profeta Jeremias? Vazia. Não tem homem nenhum. Os seres vivos todos deixam de existir. E aí vem a pergunta que talvez alguns estejam na cabeça. Wesley, mas como é que Satanás, que é um anjo, ele é um espírito, ele não tem corpo como a gente, como é que ele vai ser preso? Eu quero que você imagine o período que nós estamos agora das chuvas. Pensa aí comigo o seguinte: você contrata um pedreiro, tá tudo comprado, tá lá os tijolos, a areia, o cimento, tá tudo arrumadinho, e aí você pede para esse pedreiro levantar um muro para você. E aí o pedreiro sai de casa às 7 horas da manhã, é um pedreiro responsável, e ele chega às 8 horas na sua casa. Gente, cai aquele pé d'água. Chuva, 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 chuva. Da hora que ele colocou a mão ali na enxada, na pá, para misturar, né, a areia com cimento, e chuva, chuva, chuva. Deu 10 horas da manhã, chuva, meio-dia, chuva. Ele vai olhar para você e dizer assim: doutor, doutora, não dá para eu trabalhar. Eu estou preso,
estou com as mãos atadas. Chuva ali, ó, eu estou preso, eu estou com as mãos atadas. É lógico que ninguém prendeu aquele pedreiro. Tem uns pedreiros que às vezes precisava né, de prender ele um pouquinho, ele fala assim, termina meu trabalho, mas não é o caso. Ele está preso pela circunstância, porque ele não pode trabalhar, né? Os abençoados são os pedreiros, são pessoas incríveis, que seria, né, das nossas construções sem eles. Então, mas ele ficaria preso pela circunstância. Então, Satanás estará preso, porque se eu te perguntar o seguinte, você vai me responder aí, escreve aí para mim, qual é a obra principal de Satanás? O que que ele mais gosta de fazer? O que que ele faz de manhã, à tarde e à noite? Qual é a obra? Qual é o trabalho de Satanás? Fala aí para mim, escreve aí no link. O que que ele mais gosta de fazer? Quem me ajuda aí? Deixa eu ver, vai sair ali uma resposta. Quer ver? Olha lá, ele gosta de mentir, de acusar. O que mais que ele gosta de fazer? Vocês estão certos. Mentir e acusar são algumas das ações do inimigo. Ele gosta de tentar, olha lá, matar, roubar, destruir. Não é isso? Alguém quer colocar mais aí? Vamos ver, mais uma resposta. Ele gosta de tentar. Mas você percebe que isso que vocês estão respondendo, olha lá, enganar, ele precisa de pessoas. Você percebe que ele precisa de pessoas? Mas vamos pensar aqui. Por ocasião da volta de Jesus, Satanás, ele vai estar no planeta Terra, ele continua aqui, a Bíblia não diz em nenhum momento que ele estaria num outro lugar diferente. E aí você vai, então, avaliar comigo se ele vai estar preso ou não, tá bom? Então vamos pensar aqui direitinho nessa resposta. Os ímpios estarão o quê? Todos mortos. Todos os ímpios estarão mortos, não é? Então, tá aqui, ó. Os ímpios estão mortos. Os salvos, estão aqui os salvos. Onde é que os salvos vão estar? No céu, com Cristo, viajando por um período de 1000 anos pelo universo feito por Deus. De acordo, então, com Jeremias, a terra vai estar o quê? Vazia. Gente, quem é que Satanás vai poder enganar? Quem é que Satanás vai poder tentar, roubar, destruir? Ele vai estar preso pelas circunstâncias. Ele simplesmente não vai ter ninguém com quem ele possa atazanar. É por isso que durante o período de 1000 anos ele vai estar preso. Ah, mas vão ter os outros anjos dele aqui. Ah, vai bater em cachorro morto? Para ele não faz diferença, né? Então, você ganhar voto de quem já vota em você, não vai fazer diferença lá no resultado final. Você precisa ir atrás daqueles que você sabe que não estão votando em você. Não é assim que na vida real a gente faz? Assim também, queridos, Satanás ele ficará preso pelas circunstâncias. Ah, pastor, será que ele não vai se arrepender? Não tem arrependimento para ele, não. Sabe por quê? Durante esse período de 1000 anos, o que ele só vai estar esperando acontecer, porque ele conhece a Bíblia, e aí aqui está a diferença, viu? Entre nós e Satanás. Qual é a diferença? Não basta conhecer a Bíblia, porque conhecer por conhecer, ele conhece. Agora, o que ele não faz é praticar. Ele não vive. Então, para que eu não esteja do lado do acusador de Satanás, aí eu preciso ser diferente dele. O que é ser diferente? Eu preciso conhecer a Bíblia. Ele conhece. Agora, ele pratica a Bíblia? Não pratica. Então, eu preciso praticar. Entendeu a diferença? Então, durante esse período de 1000 anos, Satanás não vai ter ninguém para tentar, para acusar, para roubar, para destruir. Ele vai ficar preso durante 1000 anos, e ele, conhecedor das Sagradas Escrituras, sabe que a Nova Jerusalém vai voltar depois de 1000 anos. E os profetas bíblicos apresentam que quando a cidade santa descer como uma noiva ataviada, né, para um casamento, ela vai então acoplar no Monte das Oliveiras, que vai se abrir em dois, e aí quem vai ser ressuscitado nesse final dos 1000 anos? Quem vai ser ressuscitado, gente? Os ímpios. Hitler, Napoleão,
aquele que eu falei, né, dos dias de hoje, entre os 8 bilhões que não aceita Jesus como Senhor e Salvador, esses homens e mulheres da história serão ressuscitados. E de acordo com o Apocalipse, é um número incontável. É como os grãos de areia do mar. Satanás, juntamente com seus anjos, o que, que ele vai fazer? A gente já leu isso. Ele vai, então, agora ele vai ficar livre para assediar, para tentar. Ele vai fazer uma proposta muito simples. Ele vai dizer o seguinte: olha, nós estamos em maioria comparado com aqueles que estão dentro da Nova Jerusalém. Eu tenho aqui os melhores homens e mulheres de guerras. Vamos atacar Nova Jerusalém. E é por ocasião desse tentar atacar Nova Jerusalém que vai descer fogo do céu e vai destruir a todos. Todos serão destruídos. Eu quero fazer aqui uma... Bom, entendemos então até aqui? Tranquilo? Aí eu quero só fazer uma menção a um episódio interessante. Em Apocalipse 1, versículo 7, por que eu não dei o nome de Judas para aquele meu exemplo? Apocalipse 1, versículo 7 diz o seguinte, que Jesus virá nas nuvens dos céus e todo olho verá, até aqueles que o traspassaram, ou seja, aqueles que mataram a Jesus. Irmãos, Deus, ele sabe contar. Você lembra da história bíblica onde 10 leprosos foram até Jesus pedindo para ser curado? 10 leprosos, eles ficaram a uma distância, disseram, Jesus, nos cura. E aí Jesus disse assim, vão até o sacerdote e apresentem-se lá, porque era o sacerdote que tinha que dar o veredito de que eles estavam curados da lepra. O relato bíblico diz que no meio do caminho eles foram curados. E aí, de acordo ainda com o texto bíblico, diz que apenas um voltou para agradecer. Olha o assunto da gratidão. E aí Jesus fez uma pergunta. Para mim, o que eu me recordo, fez que Jesus, ele faz como se ele quisesse uma coisa em troca. Jesus fala assim, engraçado, não foram 10 que eu curei? Por que só voltou um? Jesus poderia ter deixado passar por alto essa situação, mas ele não deixou isso engraçado. Eram 10, né? E só um voltou para agradecer. Por ocasião desse arregimentar, né, dos ímpios, eles vão marchar contra Nova Jerusalém, o fogo do céu vai descer e vai consumir a todos. Porque Deus quer? Não. Porque essa foi a escolha daquela grande multidão, que não dava para contar. Então, queridos irmãos, no conflito entre o bem e o mal, vai ter um dia de acerto de contas. E esse dia não está muito longe. Daí o papel importante de nós fazermos a escolha que nós temos para a vida hoje. Não pode ser amanhã. Não pode ser depois de amanhã. A ser com Deus tem que ser hoje. Aquilo que você tem para fazer, diz o texto bíblico, faça conforme as tuas forças. Faz agora, porque para a sepultura, para onde nós vamos em algum momento, aí não dá para fazer mais nada. Mas aí deixa eu voltar, né? Então, Apocalipse 1:7 diz que aqueles que traspassaram a Jesus, que foram aqueles que colocaram a coroa de espinhos em sua cabeça e que pegaram um pedaço de cano e bateram na cabeça de Jesus com aquela coroa e aquilo lhe perfurou ainda mais fundo a têmpora, fazendo com que sangue descesse por sua barba, e que ainda disse assim, zombando, me fala quem foi que te bateu, se você é Deus, se você é o filho de Deus, fala para mim, quem foi que te bateu? Esses homens que julgaram a Jesus com mentira, sabe o sumo sacerdote, sabe Anás e Caifás, eles não eram inocentes, eles sabiam que Jesus era o filho de Deus. Foi por isso que Jesus disse para eles assim, esse é um texto bíblico importante, viu? Eu até anotei aqui para mandar para aqueles que quiserem depois ler, sobre, deixa eu pegar aqui o texto bíblico para vocês. Por ocasião da volta de Jesus, vai haver uma ressurreição especial, que é justamente daqueles que mataram a Jesus.
Olha que bom, né? Eu anotei tão bonitinho e não... Aqui, pronto. No livro de Mateus 26:64, o texto bíblico diz assim: Jesus falando para os seus acusadores, para aqueles que estavam de maneira mentirosa levando ele para a cruz. Eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Quando é que isso vai se cumprir? Quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar especialmente esses que foram instrumentos de Satanás para tirar a vida de Jesus, e eles vão ressuscitar. Então, Judas, Anás, Caifás, os soldados romanos, todos aqueles que pediram a morte de Jesus, os seus cruéis executores, esses serão ressuscitados, verão Jesus voltando nas nuvens dos céus, e aí também morrerão, estando o final dos 1000 anos. Né? Então, só para... alguns gostam desse assunto, esse assunto é muito interessante, não altera no papel da salvação, mas é bom saber, e fico feliz, porque eles vão ter um acerto especial de contas, porque realmente, gente, eles mataram o nosso rei salvador, que também era o rei salvador deles. Usaram do livre-arbítrio. Mas, fechando aqui o nosso estudo, deixa eu voltar só para a nossa tela aqui, e aí já estamos no encerramento aqui do nosso tema. O que vai acontecer, queridos, por ocasião do final dos 1000 anos? Essa terra que foi, então, toda derretida pelo fogo purificador, onde Satanás e os ímpios serão totalmente destruídos. Deixa eu falar uma coisa aqui. Pode ser que alguém tenha uma pergunta. Peraí, que não está aparecendo aí, né, gente? Deixa eu voltar aqui. Ainda bem que esse aplicativo aqui mostra tudo, né? Deixa eu colocar de novo aqui. Talvez algumas pessoas, porque eu já vi perguntarem isso, de perguntarem assim: Wesley, mas e aquelas pessoas que nós amamos e que não aceitaram a Jesus? Quem sabe um filho, um pai, uma mãe, o marido, a esposa, porque nem todo mundo vai ser salvo, você sabe disso. Porque Deus, ele respeita a escolha de cada um. Será que a gente não vai ficar triste por conta disso? Não, queridos. Deixa eu falar para vocês. Sabe o que nós, quando nós vemos Jesus voltando nas nuvens dos céus, em glória e majestade, depois de toda aquela festa, gente, eu imagino todos os instrumentos sendo tocados, os anjos cantando, a gente gritando de alegria. Eu não imagino, me permita assim essa comparação talvez tão baixa, né, tão esdrúxulazinha. Eu não consigo imaginar que os salvos vão ser menos festeiros do que alguém que assiste, por exemplo, uma Copa do Mundo. Aqui em casa, a Joelma que é a parte dessa emoção. Saiu um gol, é uma gritaria, eu falo, meu pai do céu, e agora? Eu fico ali, eu já sou mais contido, né? Eu não imagino que quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, a gente vai falar assim, opa, que bom. Ô Jesus, que bom que você veio nos buscar, viu? Estamos aqui aguardando. Vai ser muita festa. Mas depois de toda aquela festa inicial, sabe o que nós vamos ver nas mãos, no rosto, né, na têmpora de Jesus, na lateral de Cristo? As feridas de Jesus. E quando nós olharmos para as feridas de Jesus, olharmos para Nova Jerusalém e saber que Deus fez tudo para salvar a todos, e que esses, às vezes um filho, uma esposa, um esposo, um pai, uma mãe, eles não aceitaram a Jesus, a gente não vai ter esse sentimento de, ai, que pena, que dó. Sabe por quê? Porque isso custou a vida, o sangue de Cristo Jesus. Irmãos, se a gente tiver que fazer algo pelos nossos familiares, tem que ser agora. Você tem que falar a verdade bíblica com amor, com carinho para eles. Falar, deixa eu estudar a Bíblia com vocês. Eu estou me preparando para o céu. E quero que vocês também estejam lá. Então é agora. Porque lá no dia, quando se executar tudo, aí já não tem mais oportunidade.
tá? Mas apesar de ser parecer frio, não é, viu, irmãos? É o aspecto da justiça, de ser justo. Para todos nós, os 8 bilhões de habitantes do planeta Terra hoje, a porta da graça está escancarada para que as pessoas possam entrar e aceitar a Jesus. Agora, se elas não querem, aí é um direito que elas têm e a gente precisa prezar por essa liberdade, né? Bom, fechando o nosso estudo, é muita informação, né, gente? Mas fechando o nosso estudo, aí, logicamente, eu preciso te fazer algumas perguntas. Eu gostaria muito que você respondesse aí no chat. Claro que a resposta que vale é a que você dá para Deus no seu dia a dia. Mas, ao você responder essas próximas 3 perguntas, eu gostaria muito que você, ao digitar, realmente respondesse com interesse de coração o que que você quer, tá bom? Então, vamos ver? Primeira pergunta ou primeira declaração de fé. Acredito que Deus irá eliminar o pecado e que fará um novo céu e uma nova terra. Você acredita nisso? Responde aí com seu sim. Quero ver como eu não posso ver o rostinho de vocês, eu quero ver as respostas aí. Olha lá, eu acredito, sim. Pastor Limar dizendo sim. Que bacana. Então vai respondendo aí, tá bom? Eu quero que você tenha a oportunidade de declarar publicamente a sua crença. Olha aí, hoje ainda estamos podendo, viu? Vai chegar um momento que nós não poderemos. A Deana, ó, um abraço para a irmã Débora aí, viu, Deana? Verônica, acredito, ok. Segundo, aceito o plano de salvação que Deus me deu, né, e que Deus me oferece hoje. Você aceita o plano da salvação? A irmã Adélia ainda falando que crê. E aí, você, lá, aceita? Sim, que bacana, sim, aceito de todo o coração. Ó, o Jackson, 2, sim, Verônica, sim, maravilha. E a nossa terceira e última pergunta ou declaração de fé dessa noite. Desejo estar pronto para a volta de Jesus e ajudar outros a também se prepararem. É o desejo do seu coração? Fala aí, você deseja isso? Deseja estar pronto para a volta de Jesus? Maravilha, desejo imensamente, já disse outro. Que maravilha, gente. Muito feliz por estar com vocês nesse nosso estudo. E aí nós vamos fazer o seguinte, na semana que vem, eu vou fechar aqui, espera aí um pouquinho. Na semana que vem vai funcionar mais 2 estudos, mas já estão vindo muitas celebrações aí. Eu calculei, eu acho mal o início do nosso estudo, e para quem não esteve lá no início, segunda-feira é o dia da folga do pastor adventista, né? A gente trabalha de terça até domingo, e você fala, e o sábado? Bom, logicamente, são situações espirituais que a gente lida, né? Então, o dia de folga do pastor adventista é na segunda-feira. Esse estudo aqui, eu não estou fazendo como pastor da igreja adventista. Eu estou fazendo como Wesley, né? Eu quero ver muitas pessoas lá no céu. Quero estar lá e quero ver muitas pessoas, meus familiares, amigos, irmãos, que a gente vai fazendo. Então, o estudo de hoje, eu estou fazendo num horário, num dia, que não é o meu dia de trabalho, é o meu dia de folga. E aí, então, quando eu comecei o estudo, eu acho que eu calculei mal a quantidade de lições, mas aí o que que nós vamos fazer? Durante a semana, eu vou mandar gravado o estudo de número 17, tá bom? Falando sobre a Nova Jerusalém, e é um estudo que vale muito a pena você parar um pouquinho para meditar. E na semana que vem, nós vamos terminar na quinta-feira, tá bom? Nós vamos fazer na quinta-feira. Eu vou mandar os comunicados. E aí, o último estudo, a lição de número 18 sobre a nova terra, aí a gente vai fechar ao vivo. Eu queria, se fosse possível, era que a gente fechasse presencialmente, sabe? Esses dias, uma classe aqui, né, do irmão Teodoro, o pequeno grupo se reuniu, foi muito bonito. É gostoso quando a gente tem um contato pessoal. Mas eu queria muito celebrar, terminar juntos. E aí eu vou deixar já um convite para você. Nesse próximo final de semana, nós vamos receber 2 pregadores aqui na Igreja Adventista do Lago Sul, falando sobre família. Acabei de falar, né, que o objetivo é ver a família toda lá no céu. Então, para você que mora aqui na região, para você que não tem problema nenhum pegar o seu carro e vir aqui, no sábado pela manhã, a psicóloga, a irmã Ailen,
ela vai trazer uma temática sobre família. Então vai ser uma manhã muito especial. E no domingo, nós vamos receber o pastor Wallace Barbosa. Gente, pensa num homem que domina o assunto de família e que vai batendo em você, né? Batendo entre aspas, devagarzinho, você fala, gente, eu estou entendendo tudo que ele está falando. Ele está me mostrando onde eu preciso mexer, mas eu estou gostando do que ele está falando. Um modo de dizer, eu vou mandar um vídeo aí do pastor Wallace Barbosa, você vai ver o quanto que ele domina esse assunto da família, e aí vai ser no domingo às 20 horas. Então, receber vocês já vai ser uma prévia, no final a gente vai ter um lanche, então vai ser uma prévia física. Eu me sentiria muito honrado de ter aqui os membros que estão fazendo parte do estudo do Apocalipse, reunidos no domingo à noite, para a gente ouvir sobre família, e aí depois nos confraternizarmos ao final, tá bom? Que Deus te abençoe ricamente e neste momento, então, eu quero orar com você e por você. E eu sei que você vai estar orando aí por mim. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado mais uma vez. A cada segunda-feira, nós tivemos a oportunidade de abrir a Bíblia, estudando esse livro tão maravilhoso do Apocalipse. Mas agora já estamos chegando ao final. Já descobrimos mais do que nunca, ou reafirmou-se no nosso coração, qual é o lado que nós devemos escolher, com quem a gente deve andar e o que devemos buscar para realmente um dia estarmos contigo no lar celestial. Abençoa cada aluno, cada um dos queridos irmãos que hoje estão aqui reunidos, os que vão assistir depois, e que naquele dia tão maravilhoso da tua volta, estejamos ali reunidos para glorificar o teu nome e aproveitar cada dia da eternidade, desfrutando da companhia uns dos outros. Abençoa os nossos familiares e amigos, que possamos ser instrumentos para levar a salvação para eles também. É o que nós te pedimos, agradecidos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, uma ótima noite para vocês, uma feliz semana, e nos encontramos então nos programas. Quarta-feira tem culto à noite, 6 horas da manhã. Vou falar sobre a oração de Davi. É 6 da manhã, eu espero por vocês. Até mais, gente. Uma boa noite a todos.